Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O repórter André Rodrigues, da Rádio Sagres 730, que é muito bem informado e que acompanha o Goiás, disse que a diretoria está cogitando um desses dois nomes para substituir o técnico Pintado. Marcelo Chamusca ou Marcelo Cabo. O nome mais forte de início seria do Chamusca, mas a diretoria vem vendo com bons olhos a contratação do Marcelo Cabo. Chamusca estava treinando a equipe do Botafogo e foi demitido recentemente. E o Marcelo Cabo foi demitido recentemente do Vasco da Gama, que ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. De imediato, é bom a gente falar, pode soar meio estranho, né? O Goiás demite o treinador que estava no G4, ao final da rodada acabou ficando na 5ª colocação, o Pintado, para contratar o treinador da 8ª posição ou outro que está mais abaixo ainda. Então, que sentido faria isso? Pois é, se a colocação fizesse sentido, o Goiás não demitiria o técnico Pintado. Iria ver que ele estaria entregando o que fora combinado, de disputar as primeiras posições e estar na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não é bem assim. O Goiás vinha caindo de rendimento nos últimos jogos e por isso o treinador foi demitido. E mesmo o Vasco não estando bem com o Marcelo Cabo, ou o Botafogo não estando bem com o Marcelo Chamusca, não significa que esses treinadores indo para outras equipes, eles não venham a fazer um trabalho melhor. Porque senão eles estariam fadados à aposentadoria. Ah, não deu conta ali, não vai dar conta em lugar nenhum. Não é bem assim, o futebol é muito relativo. Existe o contexto, existe o ambiente, como dizem na língua do futebol, tem que dar liga. E eu acredito que se o Goiás está pensando em um desses dois nomes, eu acredito que o nome correto seja o do Marcelo Cabo. E mesmo estando com outros nomes em vista, eu acredito que o Marcelo Cabo seja talvez a melhor opção dentro da condição do Goiás nesse momento. Eu não estou considerando algumas coisas como, por exemplo, contratar o Rogério Ceni. Gente, o Rogério Ceni não vai trabalhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele era treinador do Flamengo. Ele é o atual campeão brasileiro da Série A. Ele não vai trabalhar na Série B. Isso não existe. Então, quem está pensando nisso pode tirar isso da cabeça. O Wagner Mancini. O Wagner Mancini era treinador do Atlético Goianiense, foi para o Corinthians, está no América Mineiro. Ele não vai sair do América Mineiro para treinar um time da Série B. Então, você tem que pensar na condição de mercado. Mas e o Thiago Largue? O Thiago Largue, há quanto tempo ele não trabalha? O último time foi o Goiás. E aí, depois do Goiás, ele trabalhou em qual time? Qual é a experiência dele na Série B do Campeonato Brasileiro? Ele sabe o que é jogar contra o CSA, lá em Alagoas? Ele sabe o que é enfrentar o Confiança em Sergipe? Ele sabe o que é jogar contra o CRB? Ele sabe o que é jogar contra o Guarani, contra a Ponte Preta? Ele já teve esse tipo de experiência? Então, por isso é que eu defendo a contratação do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo, ele já fez trabalhos convincentes na carreira. Muito mais do que o último treinador do Goiás, o Pintado. Você olha a carreira do Marcelo Cabo e vê a carreira do Pintado. Como treinador, a carreira do Marcelo Cabo é muito mais vitoriosa. A carreira do Marcelo Cabo como treinador é muito mais consistente. Tem trabalho ruim aí no meio? Tem. Teve um trabalho mais ou menos no CRB, teve um trabalho mais ou menos no Vila Nova, mas teve subindo o CSA. Um time que tinha vindo da D, da C, disputou a B, com ele subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro, um time modesto. E aí tem o trabalho com o Atlético Goianiense. Vocês lembram do Campeonato Brasileiro de 2016 da Série B? Vocês lembram o que o Atlético Goianiense fez naquele campeonato? O time
teve no campeonato inteiro uma regularidade impressionante. Você não vê, naquela competição, o Atlético com algum momento de ter pressão no campeonato, de cair de produção. Não, o time teve alta produção o campeonato inteiro. E tinha um concorrente muito difícil, muito duro, que era o Vasco da Gama, comandado pelo técnico Jorginho. O Vasco da Gama, ele também estava fazendo um campeonato muito regular. E estava se mantendo na ponta até o final do primeiro turno e parte do segundo turno. Quando o Atlético ultrapassou, o Atlético de Marcelo Cabo, o Atlético disparou e jamais foi alcançado. E terminou o campeonato como campeão brasileiro da Série B com muita propriedade. E o Marcelo Cabo teve muito a ver com aquela campanha. Além de que ele trabalhou no próprio Atlético, no Campeonato Brasileiro 2020, e fez uma campanha também consistente. Ele precisava de um trabalho desse como treinador da Série A. Então, eu acredito que, neste momento, a melhor opção para o Goiás contratar é o Marcelo Cabo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.